Eu sou um homem branco, com cabelo raspado preto, um pouco já de fiozinhos brancos. Estou usando uma camisa preta e ao meu fundo tem uma estante com alguns livros e alguns bonequinhos do Star Wars, né, um pouco do meu ambiente aqui, do que falo aqui dentro da sessão, tá, gente? Então, iniciando aqui a nossa sessão de hoje, a gente vai falar de composability, né? E o que que é composability dentro do nosso contexto de tecnologia e como é que a gente deve encarar. O meu objetivo aqui é mostrar para vocês aqui um pouco do que a gente enxerga esse modelo de composição e que de fato ele sirva como um guia para vocês, até mesmo para a gente poder ter as discussões de como vocês enxergam ali o dia a dia dentro de vossas empresas e como é que vocês podem encarar o tema de composability no dia a dia dentro das vossas jornadas, tá? Começando, quando a gente fala de composability, eu acho que é importante a gente trazer ali em poucas palavras, como é a própria pauta aqui, é falar de composability em poucas palavras, e de fato a gente consiga ter uma abrangência para que vocês tenham a dimensão do que nós estamos falando. Então, quando a gente olha para o termo composability, assim, eu quero provocar com vocês hoje aqui como é que a gente pode criar e tomar algumas decisões que a gente crie oportunidades para que a gente possa enxergar caminhos diferentes de criar produtos e serviços que realmente vão resolver algum problema, de alguma necessidade dos nossos clientes, e com isso a gente realmente começa a criar caminhos alternativos que a gente possa enxergar de como atender essas demandas, obviamente considerando que isso reside dentro de um grande ecossistema que hoje, em tempos interessantes como hoje, realmente tem uma certa interoperabilidade que tem que ser respeitada, né. Aqui a gente vai tratar esse tema na nossa sessão, a gente vai debater em 3 grandes dimensões. Uma, primeira, vamos definir, vamos conceituar para que a gente tenha o mesmo nível de entendimento, acho que esse é um ponto importante. 2, a gente vai trazer um pouco de informação para que a gente crie uma consciência, para que a gente permita enxergar esse comportamento, até para que a gente possa, no dia a dia, quando a gente vai encarar um problema, quando a gente vai pensar numa tipo de solução, que a gente traga essa consciência dentro do dia a dia para a gente realmente conseguir ter outras perspectivas de atuação. E por fim, o 3, a gente também colocar caminhos possíveis. Quais são os caminhos que a gente enxerga, obviamente cada um dentro do seu contexto, que possa nos trazer ali mecanismos para a gente poder surfar essa onda. Porque os produtos e serviços, eles são a realidade, a gente tem que entender nosso contexto e entender como é que a gente pode surfar a onda desses tempos que são bastante interessantes, onde há uma abundância, assim, enorme de tecnologia que nos permite fazer muita coisa, né. Fazendo um pouco da autodescrição desse slide, a gente tem aqui também uma figura, para quem não está vendo, que tem um legozinho no meio, com cadeado, né, ou seja, o mínimo bloco possível, com um cadeado de segurança, e em volta temos aqui diversos pontos de conexões que representam ali as interfaces, e em volta temos aqui um ecossistema que pode trazer ali criatividade de potenciais usos dentro desse bloquinho, tá? Perfeito? Então, seguindo aqui à frente aqui a nossa apresentação, a gente vai falar um pouco de definição. E a definição, eu vou fazer um call to action para vocês, tá? Eu acho que aqui a gente um pouco de provocação aqui no dia de hoje, assim, cara, a gente tem que criar o nosso próprio DNA. Porque qual é a definição que a gente tem dentro do nosso contexto, dentro da nossa empresa, que defina melhor ali o que é composability? Faz um Google. Faz no Google, procura por esse termo e tenta encontrar a definição que melhor se encaixa dentro do contexto de vocês, tá? Porque é importante vocês criarem as suas próprias opiniões e começar já nesse mindset, entender o contexto que está por trás. Eu trago um aqui que eu gosto de compartilhar, que pelo menos para mim traduz muito do que como eu penso, né? Que composability nada mais que é um termo que engloba não só mindset, mas também tecnologia e processos, que permite que as empresas, as organizações, os negócios possam de fato ter caminhos que eles possam trabalhar inovação e para ter uma rápida adaptação
Porque os tempos de hoje é uma constante, ou seja, a mudança é uma constante. E com isso, vocês podem imaginar que vocês têm um nível mais granular do que você tem de produto, como se fosse blocos de Lego, e que vocês têm ali a condição de vocês organizarem uma determinada jornada de produto, vocês possam reorganizar à medida que for preciso, e também, se você precisar, descartar à medida que realmente for necessário, tá? Então, primeiro call to action para vocês, né? Façam a sua pesquisa, tá? Procurem qual é a definição que melhor se encaixa no contexto do teu dia a dia, da tua situação hoje e do teu negócio. Também fazendo outra descrição rápida aqui do nosso slide, tem aqui uma Code Girl, que tem aqui um laptop onde ela está fazendo a pesquisa. Então, vamos lá. Call to action, galera. Façam sua pesquisa, entendam ali o que quer dizer a definição de composability para vocês. E compartilhe, tá? Eu acho que é importante a gente compartilhar, porque, de novo, pessoas pensam diferentes e as perspectivas de entendimento variam. Então, é importante esse compartilhamento para que tenha honestidade, tá? Ótimo, perfeito. Então, definição, aqui, ponto pacífico, call to action para vocês, já tem um tudozinho, seguindo em frente. E aí tem a consciência, awareness. Vou pegar aqui o verbo, né? Conscientizar é um verbo que se refere ao ato de se tornar consciente. Ou seja, como é que eu trago essa consciência no meu dia a dia, né, de composability? Falamos aqui da definição, acho que é o primeiro passo. Mas tão importante quanto isso é quando a gente traz essa mecânica de consciência para o nosso dia a dia, vai nos trazer também conhecimento. E tão importante quanto absorver esse conhecimento, a gente está preparado para compartilhar e aprender com as outras pessoas. Para a gente falar um pouco do que é essa conscientização, eu trago aqui 3 grandes pilares que são importantes para a gente poder criar esse mindset, para a gente poder trazer essa consciência para o nosso dia a dia. Primeiro, o composable thinking, pensamento composable, que na prática, de forma bem direta, é a gente adotar uma filosofia que nos permita pensar, quando entrarmos em um problema, dentro de uma resolução de um problema, de uma solução, que a gente se prepare para vários futuros possíveis. Obviamente, cada um dentro da sua realidade, mas essencialmente é adotar essa filosofia. 2, quando a gente fala do composable technology, tecnologias. Então, de novo, eu falei aqui um pouco atrás, né? A gente vive um tempo de muita abundância de tecnologia. E no final do dia, a tecnologia serão as ferramentas que vão dar a vida, né, a essa consciência que a gente vai trazer. É aqui onde a mágica acontece, tá? E essa mágica, ela é realmente materializada através da nossa atuação, daquilo que nós temos dentro de disponibilidade dentro das nossas organizações e que a gente prepare, de fato, ali, estruture caminhos que sejam sustentáveis e que estejam preparados para quando a gente tiver um desafio futuro, a rápida adaptação. Isso aqui foi o 2. O 3. O 3, a gente fala aqui muito da arquitetura de negócio, que é o composable business. Aqui no final do dia se eu penso composable, se eu tenho tecnologia que me permite criar as ferramentas para a gente poder dar vida a essas peças de Lego, quando eu penso numa arquitetura para favorecer uma composição de negócio de forma composable, eu acho que aqui traz um pouco do que a gente quer buscar como resiliência dentro das tomadas de decisões do dia a dia, agilidade e, de novo, a mudança é uma constante. Então, ou seja, a dinâmica natural dos nossos negócios, principalmente de uma era pós-Covid, onde a digitalização realmente ele tomou ali larga escala, é um ponto que quem estiver com esse mindset pronto para ter essa agilidade vai se destacar. Fazendo um pouco também da descrição aqui desse slide, temos aqui no centro, eu diria aqui que seja, sei lá, um arquiteto, tá? Para a gente diversificar, que está aqui pensando, né, dessas 3 dimensões. 1, composable thinking. 2, composable technology. E 3, composable business. Ok? Perfeito. Então, agora a gente vai falar de cada um desses 3 e ter ali uma provocação e algumas sugestões para a gente poder entender como é que a gente poderia nos posicionar, como é que a gente poderia trazer esses pensamentos para o nosso dia a dia e refletir, tá? Então, começando aqui por composable thinking.
Aqui é o seguinte, gente, até para a gente falar. Peguem o que vocês têm de boas práticas nesse momento, de tudo que vocês tiveram de aprendizado. Pega toda essa parte boa, coloca aqui do lado e guarda. Todo o resto, dá um reset. Vamos dar um reset, tá? Por que é importante essa iniciativa e a gente começar nessa linha? Para a gente poder fincar dentro do nosso mindset que, a partir de agora, tá, gente? A partir de agora, a gente tem que encarar que qualquer coisa, ela pode ser composable. Então, assim, quando a gente traz essa linha de raciocínio e esse pensamento, a gente se coloca numa posição, talvez, de olhar as coisas com mais simplicidade, um pouco mais de flexibilidade. E, obviamente, a gente pensa nesse sentido, quando olha com a simplicidade, né, com mais flexibilidade, e entende as dores reais ali dos problemas que a gente está resolvendo, que são as dores dos nossos clientes reais, como é que a gente pode se posicionar para fazer os questionamentos que vão trazer ali à tona essas necessidades, de forma que a gente enxergue essa rapidez para traduzir uma rápida mudança, tá? Então, algumas sugestões que estão aqui, né? Então, eu falo aqui muito de esse pensamento sendo uma parte essencial do que a gente precisa se preparar. E, nesse momento, eu acho que sim, eu acho que muitas organizações, muitas pessoas, de novo, pessoas pensam diferentes, acho que tem ali um ponto de inflexão que é as incertezas. E como é que a gente se joga em cima dessas incertezas? Acho que vai com as incerteza mesmo, tá, gente? Então, um pouco desse pensamento é, partindo do princípio, qualquer coisa pode ser composable. Então, essa parte que é essencial, a gente tem que deixar de lado e falar, cara, vamos entender o que a gente precisa fazer, seja para alcançar um resultado que pode ser grande também, tá? Ou também como os pequenos resultados, step by step, de forma evolucionária, tá? E realmente, quando a gente pensa e traz para o nosso mindset que as coisas não podem ser mudadas, vamos tratar isso como se fosse um débito técnico mesmo. É, cara, não, porque não pode ser mudado. É uma pergunta poderosa. Por quê? Quais são as barreiras que a gente tem pela frente? O que não nos permite a evolução? E até realmente considerando que eu estou passando por um período, e esse período, sim, ele pode estar considerado ali que pode ter um período à frente de muita certeza. Mas vamos questionar, tá? Uma outra forma também, e aqui, uma coisa que você traz dentro da sua ideia e como você faz o reset do teu mindset, mas assim, pessoal sem ação não adianta, vai ficar só no pensamento. Então vamos ter proatividade, em vez de a gente pensar nas mudanças e ficar pensar e acabar não fazendo nada, vamos entender como é que a gente traz isso para o dia a dia e já dá um passo de cada vez. E nesse sentido, quando a gente entende esse modelo de composição, até fazendo uma descrição que também deu, esse primeiro slide aqui, tem ali o arquiteto e a Code Geass, um questionamento aqui entre eles, né? Ah, isso aqui é uma peça, é um Lego, né? Isso aqui não. Isso aqui são 2 Legos, tá? Então, para quem não está vendo ali o slide, tá? E para por aqui? Eu acho que não. Acredito que quando a gente olha e traz esse mindset de pensar composable, partindo do princípio, de forma essencial, que qualquer coisa pode ser composable, a gente tem algumas perguntas que a gente pode fazer. Obviamente, dado as suas barreiras, etc., mas dentro da minha indústria, dentro do meu negócio, como é que a expectativa dos meus clientes vem mudando? O que realmente eu estou ligado nesses sinais para me dar esse direcionamento? Ponto de reflexão. Quais são os novos modelos de negócio que têm surgido? Se a gente pegar ali pós-pandemia, ou até mesmo durante a pandemia, a gente viu ali grandes plantas de industriais que um dia fabricava liquidificador, no dia seguinte estava lá fabricando aparelho de respiração, porque foi preciso. Então, a adaptação foi do dia para o outro. E também surgiu novos modelos de negócio. Se você pensar ali, empresas de aviação aérea que facilitaram o check-in, então surgiram modelos de negócio que foi realmente muito explorado. Então, e o porquê? Porque a tecnologia permitiu, pela rápida adaptação. Então, são questionamentos. Quais são os novos modelos que estão surgindo que a gente precisa estar atento e os sinais, de novo, liguem para essa inovação. E quando a gente pensa no nosso dia a dia, no nosso produto e serviço, olhando para a minha prática, quais são os nossos produtos e serviços? Como é que eu posso surfar essa onda dentro desse pensamento, olhando para a minha prateleira, o que eu preciso evoluir justamente para ter essa flexibilidade? Quais novos mercados estão surgindo na indústria que a gente queira entrar também, porque a abertura dos mercados te traz muita oportunidade de você olhar o teu negócio dentro do ecossistema maior.
Mas como é que é essa interoperabilidade, como é que eu poderia muito facilmente, com mais parcerias, e ter ali minha plataforma mais flexível para eu poder rapidamente me adaptar e surfar essa onda. E, sobretudo, não tão importante quanto a revolução da tecnologia. De novo, a tecnologia hoje, eu acho que ela tem tanta abundância, que talvez não tenha nada que a gente não possa fazer. Mas ainda assim, é entender o que é que acontece quando vem o 5G, a gente fala muito de inteligência artificial, a gente fala muito ali de blockchain, como é que isso pode afetar o meu negócio e qual é a minha estratégia olhando nessa forma de composição quando eu olho para frente. Aqui são algumas boas provocações, pessoal, que eu coloco aqui, que compartilho com vocês, justamente para que, um, vocês entendam, de novo, qualquer coisa é composable. E, segundo, existem caminhos, existem sugestões, obviamente isso aqui não é extensível. De novo, volto no mesmo call to action. O que é a composable think para você? Quando você olha nessa essencialidade, na simplicidade, qualquer coisa pode ser composable, o que é composable para você? Dentro da tua maturidade, dentro do teu contexto hoje. Então, é um ponto também de reflexão e um call to action que eu faço para vocês também. Perfeito? Seguir em frente. Talvez aqui tenha a parte que eu mais gosto, né? Que é realmente ali a parte de tecnologia. Então, quando a gente vai dentro do contexto de tecnologia, que é onde a mágica acontece, e realmente ali dentro de um contexto atual, a gente olha as coisas cada vez mais acontecendo em real time e com muita incerteza, mas de fato ali todo mundo busca reutilização, todo mundo busca uma alta integração com conectividade mais simplista e que realmente que a gente permeie para os princípios que você adota como plataforma de tecnologia dentro do seu produto, dentro da tua organização, tá? Aqui, quando a gente olha para esse cenário de tecnologia e considera ali algumas sugestões, acho que tem muita coisa aqui que pode ser explorada e pode ser discutida. Trouxe alguns aqui para a gente debater, tá, pessoal? Então, primeiro, vamos falar aqui de modularidade e autonomia. No final do dia, para a gente também não ter ali uma certa disposição e entender qual é o meu nível de granularidade que eu preciso encontrar, que seja adequado nesse momento para a minha realidade, é um pouco disso. Então, quando a gente olha assim, quais são os meus modelos de negócio? Como é que hoje eu entendo essa minha modelagem de negócio? Quando eu confronto com as minhas necessidades dos meus clientes e olho para a minha plataforma de tecnologia, como é que eu estou? Eu estou realmente num nível adequado de granularidade? E quando eu falo de nível adequado de granularidade, vocês podem entender desde um simples monolito, tá? Quanto a realmente um microserviço ou um service deployado na nuvem e que vocês possam, de fato, intercambiar esses componentes. Obviamente, do ponto de vista de tecnologia, quando a gente fala de modalidade de autonomia, acho que tem várias coisas por trás, né? Entre elas também toda a parte de quais são os padrões de desenvolvimento que eu adoto, quais são aí os meus design paths, que a gente vai falar também aqui, que possam ser adotados. Mas no final é sobre como que eu busco o meu nível de maturidade e que eu seja capaz, de fato, de isolar o nível adequado de granularidade para que depois eu possa recompor. É o primeiro aspecto. O segundo aspecto aqui é sobre como a gente fala de como é que a gente coordena, né, toda a conectividade entre esses componentes. E, de novo, seja ele um monolito, seja ele um microserviço ou até mesmo um server deployado em multi-cloud, que rode no on-premise. Mas cada essa peça ela precisa ser pensada, e mesmo você fazendo a reutilização do que já existe, mas assim, como é que eu conseguiria colocar essas peças, mesmo que de forma isolada, através de Legos? Obviamente, aqui também vai entrar muito padrão de desenvolvimento, muito padrão de design de solução, você vai trabalhar muito com camadas de anticorrupção, você vai trabalhar ali com muito clean code e especialmente também dentro dessa ideologia de você olhar para como é que você vai estruturar e arquitetar a sua solução, vai haver também conflitos, tá? Vai haver conflitos. E é importante você ter uma estratégia de fundação para isso, porque quando houver um conflito, não vai existir perfeição. Não vai existir perfeição, gente, nesse tema. E aí vocês precisam tomar as decisões rápidas. Exemplo prático aqui. Então, a gente fala aqui de modularidade, fala de autonomia, falamos aqui da coordenação, como é que a gente pode realmente isolar e ter uma alta conectividade desses componentes para eles poderem falar de forma isolada. Pega um exemplo prático aqui, quando a gente fala assim, cara, eu vou evitar o máximo o dry aqui, o don't repeat yourself. Bom, legal, perfeito. Agora,
Vai ter cenário que você vai repetir sim, né? Porque ele é mais direto, ele é mais combinado. Vou pegar aqui um exemplo prático. Então, você tem aqui uma lib que você queira, de fato, ali colocar, sei lá, uma métrica, você queira alimentar ali um data-driven e, puta, como é que eu distribuo essa lib dentro de todos os meus microserviços das minhas lambdas, dos meus servers? Pô, se eu for copiar a lib, distribuir dentro do meu ICD, eu vou repetir, vai. Ou não, mas se eu talvez pensar aqui dentro do microserviço, de um sidecar, de colocar isso na compilação ali, na montagem do meu container, eu já, dentro do meu CI/CD, eu já deixo o negócio distribuído e eu não dou ali a responsabilidade para os engenheiros para pensar em atualizar, porque esse negócio já está dentro da minha fundação. Então, veja assim, todos os caminhos são válidos. Agora, de novo, volto. Qual é o nível adequado de granularidade que você está buscando? E, de novo, são caminhos que, muito provavelmente, vão ter diferentes estágios para diferentes produtos. E não tem nada de errado com isso, tá, gente? Acho que é só a forma que você encara, a forma que você entende sua situação hoje, atual, e como é que você se posiciona para evoluir. Então, ter uma estratégia fundacional é tão importante quanto você pensar em modalidade e pensar em coordenação. E essa estratégia fundacional, ela tem que permitir, junto com o, o primeiro item que a gente falou de conscientização, que é pensar composable, né? Então, quais são os objetivos de negócio que a gente precisa direcionar? Quais são os problemas que a gente está buscando resolver? Eu possuo alguma restrição regulatória que de fato vai nos travar e que eu realmente vou ter que estar acoplado por algum contexto? Eu acho que aqui são perguntas e são, né, provocações que pelo menos eu entendo que cada um de vocês vão ter em diversas formas e em diferentes cenários, dependendo dos produtos que vocês trabalham. Mas no final do dia, a estratégia fundacional é tão importante quanto os outros dois. Aqui, só para também fazer uma autodescrição, tem aqui vou falar que é um desenvolvedor que está pensando, 2 blocos somados vão dar 1, então estou pensando, até para elucidar um pouco ali de como é que é esse pensamento, tá? Mas no final do dia aqui, trata-se de tecnologia, tá? Seguindo adiante, uma outra sugestão que eu trago para compartilhar com vocês, que eu entendo que talvez seja tão importante quanto a própria tecnologia em si, é dados. Se a gente considerar que os dados, hoje, eles são o novo petróleo, o novo óleo, ou seja, ele tem muito valor. E como é que a gente trata esse tema do dado dentro desse contexto de composability? O primeiro ponto aqui, quando a gente isola, de novo, no nível adequado de granularidade, seja o microserviço, seja inclusive um monolito, até mesmo serverless, como é que eu modelo as minhas entidades, os meus metadados, para eu poder realmente receber as informações que são necessárias e que nos permita responder algumas perguntas. E aí a gente pode colocar em 3 grandes blocos essas perguntas, né? Preciso responder no nível operacional, ter os meus cockpits de operacional, porque eu possa enxergar aqui a minha plataforma e lidar com ela, esse é um aspecto. A gente tem um segundo, que é, quais são as perguntas de negócio que eu preciso responder? As minhas entidades, de fato, elas possuem dados que me permitam responder essas perguntas? É uma provocação. E, por fim, é uma plataforma de tecnologia, é um tech product. Como é que a minha plataforma, no âmbito técnico, ela está sendo responsiva? Então, quando a gente coloca a operação, quando a gente coloca ali o negócio e a tecnologia como plataforma itself, os meus metadados, eles realmente possuem essas informações de modo que eu consiga responder essas perguntas conhecidas, porque a gente não sabe tudo, tá? Quais são as perguntas conhecidas hoje que os meus metadados, os meus eventos possam me responder? Acho que é um pouco de como a gente dá um step back, um passo atrás, e entender e voltar e refletir sobre esse tema, tá? Por quê? Uma vez que você tem esse pensamento e você reflete no poder do dado e você ter ali uma visão mais clara do seu evento, de fato eu tenho meu data driven na mão, porque eu vou estar criando aqui um contexto de produzir dado que vai ser massivo. Dados, de novo, são qualquer informações que eu hoje tenho conhecimento que possa me ajudar a responder ali os contextos de negócio, de operação e tecnologia, né? E quando a gente fala do data driven, é como eu vou coletar esses dados. E também tem estratégia em cima disso, né? Porque dependendo da minha
A abordagem, se eu vou coletar ele mais na borda, ou mais dentro aqui da nuvem, ou de on-premise, dependendo da nossa decisão de escolha aqui, a gente pode ter ali talvez um custo mais elevado, talvez uma computação, enriquecimento talvez mais pesado, que possa ser mais lento o processo. Então, veja a combinação. Você pensar nas entidades, seus dados, e você ter um fluxo de data-driven que possa realmente ser eficiente, para você entregar a beleza desse dado, que é produzido por uma beleza de arquitetura, por uma beleza de plataforma, pela beleza de tecnologia, mas que te entregue alguma coisa, que te dê insights, sabe? Que você de fato possa utilizar. E em cima disso, quando você olha nesse modelo, nesse cenário que você traz ali a parte dos dados, como é que eu me posiciono com relação a isso? Também tem algumas outras sugestões. A tua plataforma, teus componentes, assim, na essência, eles têm que ter essa prontidão de faz a representação de um Lego. Essa prontidão analítica ela é mega importante, que fala um pouco do que eu falei aqui do metadado que está em volta desse cara e de como é o data-driven que eu levo esses dados. Então, eu ter essa prontidão analítica e, de fato, quando os nossos produtos, os nossos componentes, os nossos metadados, eles já nascem ali com coisas que falem sobre eles. Seja uma métrica, seja um dash que fala ali do health que esse cara está tendo, e que a gente possa capturar e combinar, sabe, esses dados, de modo que a gente consiga produzir novos insights e gerar ali, né, outros caminhos para a gente explorar cada vez mais ali esse DNA de dados e você trazer esse DNA para dentro dos times de engenharia, tá? Então é um ponto aqui. Um passo atrás para você pensar na sua essencialidade de dados. Segundo, como é que eu tenho uma controle eficiente do meu data driven. Terceiro, como é que eu nasço, né, com as prontidões analíticas que eu reconheço hoje que eu preciso para responder tudo no meu contexto de negócio. Então, isso aqui também é uma sugestão bem importante a se considerar. E também tem um tema aqui de como eu entrego, e aí aqui realmente cada um vai ter a sua dinâmica, né? Então tem um conceito de mercado ali, depois vocês também podem aprofundar também aqui mais um call to action, que é o tal de Package Business Capabilities, PCBs, né? Que aqui é muito mais a forma de empacotar, né? Uma visão de produto, uma visão de negócio, um agrupamento de alguns Legos, conjunto de APIs, aqui você, enfim, aprimora ali de forma incremental à medida que você vai evoluindo seu produto e ao longo do tempo você, né, tem esse controle e te traz ali perspectivas de decisões, porque o controle, você toma a decisão de um determinado caminho, você cria automaticamente as suas oportunidades de escolha. E aí as escolhas, obviamente, traduz muito da tua essência como negócio, como a indústria que você opera e, de fato, o que é um produto para você, tá? Exemplo, então, a gente fala muito de MVPs, né? Agora, o que é MVP para você? Como é que eu entrego esse MVP dentro de uma composability que me permita, ao longo do tempo, a gente adicionar novos recursos, agregar mais valor para o nosso cliente e ter realmente um produto ali que tenha mais atitude, que de fato possa ali estar atendendo ali as respostas de mercado e, sobretudo, também resolver os problemas dos nossos clientes. Então, aqui também é uma forma de como é que você empacota, coloca o laço do teu produto e coloca na sua prateleira. Então, é um ponto também para vocês validarem e façam também o call to action. Vão atrás. Pesquise. O que é esse DNA para você? Então, a gente falou aqui de modularidade, autonomia, de coordenação, de ter uma estratégia de fundação, a gente falou aqui de dados, é tão importante quanto, e falamos também de prontidão analítica e também a forma que você leva isso ao mundo, como é que você leva isso aos seus clientes, enfim, como é que você leva os seus problemas. Então, de novo, faça o call to action, coloque isso aqui dentro do mindset, consciência gerada em cima dessas sugestões e, obviamente, na mesma linha que eu falei sobre pensamento também, isso aqui não é exaustivo. Qual que é a tua consciência hoje? Faz sentido falar de modalidade? Faz sentido falar de uma estratégia fundacional? O que mais que é a sua realidade do dia a dia, tá? Acho que é um ponto também para refletir, vocês trazerem e conversarem ali junto com os times de engenharia, junto com os times de negócio e compor ali o dinamismo do que é composable dentro do DNA de vocês. Seguindo aqui à frente, a gente fala ali de arquitetura, composable business. Aqui, vamos fazer uma pausa para reflexão. Talvez a gente questione alguns pontos aqui, tá?
Se a gente olhar assim e observar, e cada um aqui, tá, gente, dentro do contexto de negócio, dentro da sua indústria, o que que vocês fazem no dia a dia, né? Como é que é a aceleração digital dos negócios de vocês hoje? Uma pausa, se questione. Ela permite você ter realmente uma alta resiliência, agilidade, e obviamente tudo que é um contexto de mudança que esses tempos exigem? Se questione. Reflexão, tá? Se a gente pensar em criar, né, essa parte de Lego e entender, cara, esses Legos me ajudariam de fato a resolver e permitir que minha organização mudar rapidamente, face aos desafios que vão ser impostos ali à medida que as coisas avançam? Questionamento também. O que que eu preciso fazer para reagir mais rápido quando eu detecto uma mudança que está acontecendo? Como é que eu me organizo para observar esses sinais e agir rápido? Como é que eu descubro isso? Caras, como é que eu posso ter uma maior agilidade, dado que eu tenho ali as peças Legos, como é que eu tenho aí o intercâmbio dessas peças para eu realmente colocar na prática, né? Essa modularidade em favor do meu negócio, em favor do meu produto, em favor do meu cliente. Como é que eu posso misturar e combinar essas funções de negócio, montar Legos, criar novas jornadas, compor um bom produto e serviço, reaproveitamento, e que de fato resolva um problema de um cliente ou que também leve vocês no patamar de vocês se posicionarem rapidamente às mudanças que tem pela frente. Autonomia, cara, tecnologia, tudo mais. De fato, eu vou estar mais resiliente se eu criar modelos de negócios mais independentes, com mais unicidade e tudo mais. Eu realmente vou ter? Se questione. Tenho uma boa notícia para vocês, tá? Sobre tudo isso. São provocações, sabe? Mas no final do dia vocês já fazem um pouco disso, tá? Da mesma forma que onde você pensa composable, quando você pensa em tecnologia, essas sugestões, e quando a gente pensa em composable business, boa notícia é que vocês já fazem parte disso. Talvez vocês não tenham ali o ângulo de entrada de enxergar desta maneira, tá? De enxergar como essa dinâmica ela pode preservar a estratégia que vocês têm face ao seu negócio e projetar e potencializar a natureza do teu produto, do teu negócio, quando você olha para o futuro, o que que vocês querem alcançar como objetivo? Talvez seja uma forma, apenas uma forma de chegar. É através de uma arquitetura de negócio flexível? Algumas sugestões, e aí é onde vocês talvez vão se identificar, tá? Então a gente tem ali, cara, Business Capability Map. Eu já ouvi falar desse cara aqui, tá? Eu acho que muito de vocês aqui da audiência, muito provavelmente deve ter falado também sobre esse tema. Mas no final do dia, o que que é isso? Cara, que são mecânicas para você entender ali quando você vai encarar um produto de negócio, como é que você vai decompor os seus domínios. Tem outras estratégias também, até para que te ajude nesse pensamento composable, lá atrás, pensamento think, né? Mas para você encontrar quem são os candidatos à composability, quem são as peças que vão ter um reuso alto, que a gente precisa avaliar e que são essenciais para funcionar o nosso negócio. E é um caminho por onde vocês podem entender, assim, cara, isso aqui eu vou priorizar para compor, isso aqui realmente eu tenho que colocar o que é o meu DNA de composability, para que eu já possa nascer de um jeito e falar, cara, eu tenho capacidade, mapeada aqui, é realmente um Lego, eu posso compor e fazer a coisa acontecer. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, Value Stream Mapping. Eu também já ouvi falar desse cara. Acho que muitos também são utilizados, né? Muitos de vocês talvez usem os dois já, tá? Mas o que que tem a ver isso, cara? Se eu faço o meu fluxo de valor aqui, do meu negócio. Cara, aqui no final do dia é para você observar onde de fato vai ter falhas, onde vai ter lacuna, que você possa preencher uma capacidade que se complemente dentro do teu fluxo de negócio e que mantenha ela eficiente e que desta maneira você consiga trazer para dentro do teu value stream uma outra forma de chegar aliado com business capability para você realmente potencializar essa composição. Inclusive, os fluxos de valores, você assim, cara, essa capacidade que eu mapeei aqui, ela vai funcionar naquele outro business também. Pô, isso já está mapeado. E por fim, aqui, sobretudo, tão importante quanto é, como é que eu materializo isso na frente do meu cliente? Como é que essa jornada, né, ela se reflete? E aqui os Customer Journeys é uma boa ferramenta para
a gente destacar essas perspectivas, tá? Então, quando você, cara, eu tenho capacidades, as capacidades que compõem o meu negócio são essas, cara, no meu fluxo de valor, dentro de um produto que eu estou ofertando, quando eu olho para, exercito isso com o meu usuário, quando eu projeto aqui a jornada dele, eu vejo, cara, dá para a gente criar outras jornadas que compondo com a orquestração desses novos produtos. Surgem automaticamente, né, oportunidades. Então, aqui, a parte de Composable Business, tem esse ponto que eu falei com vocês no início aqui de questionar. Realmente, tem que se questionar todo dia. Questione as suas opiniões. Questione sobre as coisas que vocês estão fazendo. Acho que é tão importante quanto questionar é enxergar essa visão 360, usar as ferramentas que são mais adequadas dentro de cada um das suas engenharias, do seu negócio. De novo, aqui são sugestões e que eu entendo que trazem bastante perspectiva de como iniciar essa jornada e dar esse step, como combinar tudo isso. Aqui também tem um slidezinho aqui, tem uma descrição que tem ali a Code Girl, que já entende que são 2 peças Legos, então ela está olhando a jornada, olhando aí no meu valor, fazendo check, se as coisas batem, até para a gente trazer ali a melhor experiência para o nosso cliente, e sobretudo também ter perspectivas que eu posso compor outras jornadas de negócio com as peças que eu já possuo, porque eu mapeei, eu tenho meus fluxos de valores, tem as lacunas que realmente requerem preenchimento, e as minhas jornadas do meu produto eu posso, inclusive, enriquecê-las. Tá? Então, essa é a boa notícia. Mas, por onde começar? E aí, antes de eu passar para o próximo slide, eu queria fazer uma pausa de novo para reflexão. E, obviamente, cada um responde à sua forma, ou também, me pergunte aqui também, tenho o maior prazer em responder, né? Onde vocês estão hoje, dentro dessa jornada? Como é que vocês se posicionam? Sabe? Partindo do princípio que a gente falou aqui, de definição, falamos de conscientização, em 3 grandes pilares: Composable Think, Composable Technology, Composable Business, que a gente decorreu, trouxe aqui algumas sugestões para compartilhar com vocês, para ajudá-los uma forma de iniciar, etc. Por onde começar? Eu tenho aqui um mapa mental também de como a gente pode se organizar e entender ali o que é essa busca pela frente, sabe? Então, acho que o primeiro ponto aqui, pessoal, é entendam que cada iniciativa dentro da sua organização, seja um produto, seja um serviço, seja uma iniciativa que vocês estão colocando no papel aqui, provavelmente elas estarão, com certeza, em diferentes estágios. Não tenha dúvida disso. E que pode ser, dentro das decisões que vocês tomaram anteriormente, com um pouco desse mindset composable, que caminhos alternativos irão surgir. E que de posse desse caminho, vocês também têm a responsabilidade de tomar essas decisões de como seguir e qual caminho é o melhor, dentro do melhor conhecimento que vocês têm hoje. Tá? Aqui seria, no final do dia, né, o que eu chamo aqui é o primeiro passo, gente. Então, né, quando eu olho para esse cenário, eu vejo assim, dentro da discussão hoje, do que falamos, eu queria trazer essa base de entendimento, ou seja, criar essa conscientização aqui na audiência, para que vocês deem o próximo primeiro passo. Então, assim, essa base de entendimento, que é realmente o common ground, que é comum para que vocês possam dar os próximos passos, é um pouco do meu propósito hoje aqui com vocês, de compartilhar, né, algo que a gente segue aqui à risca, algo que a gente traz como mindset dentro das nossas engenharias. E eu gostaria que vocês entendessem esse como sendo o primeiro passo, seu primeiro passo, tá? Por quê? Porque os demais aqui é muito sobre você. Então, você tem aqui a parte da conscientização. Mas eu preciso reconhecer qual que é o meu estágio atual. Onde eu estou nessa jornada? Olhando para os conceitos, os pilares que a gente falou. Onde eu me encaixo? Onde eu estou? Sabe? Então, primeiro ponto. Esse autoconhecimento. E projetar, né? De onde vocês vão querer estar nos próximos 3 meses, sei lá, daqui a 6 meses, ou sei lá, semana que vem. Só, pessoal, tem um ponto que é muito importante aqui. O fato de vocês reconhecerem onde vocês estão requer ação. Ou seja, cara, eu quero chegar ali. Então a gente precisa pôr as actions em place, a gente precisa atuar. O que eu farei hoje para projetar aquele futuro? Projetar futuro é fácil. Qualquer um pode projetar futuro.
mas é sobre o que eu faço hoje que vai me levar para aquele futuro. E, de novo, não vai existir perfeição, mas é sobre um passo após o outro. O que eu faço hoje, quais são as minhas ações que vão me projetar para aquele futuro que eu estou projetando. É sobre atuar. Então, ou seja, não basta você ter a consciência, se reconhecer onde você está, se você não atuar. Tem que atuar, galera. Atuar, muito provavelmente, vai jogar vocês num, talvez alguns de vocês, não vou falar todos, mas assim, naquela zona do desconforto. E o legal disso, quando coloca na zona de desconforto, rapidamente vocês estão na zona do conhecimento, aprendendo, sabe? Então, uma vez que você atua, se dispõe a dar esse passo de conhecer coisas novas, você vai ter mais conhecimento. E a minha provocação aqui, dentro desse caminho, dentro dessa jornada, compartilha a prática, o que você está evoluindo, compartilha dentro da tua organização, chama o fórum, compartilha dentro dos grupos que você tem acesso, até mesmo externos, as redes, etc. Mas, veja, atua para aprender e compartilha. Isso volta. E nessa linha, muito provavelmente, você vai se deparar com incertezas e é onde a gente tem que ter ali o sangue frio e tomar as decisões. Cara, a gente vai ter que se adaptar. Às vezes, a minha engenharia, o, a forma que eu estou organizado hoje, ela não é talvez a mais adequada para a gente abraçar isso. E eu tenho tanta certeza que eu não sei se vale a pena. Recomendação, ou até um conselho, cara, abraça com a incerteza mesmo. Adapta seu modelo, sim, faz uma POC, faz um experimento, aquele conceito de MVP, até para provar ali o valor rápido, mas aqui fica a mensagem. A adaptação ela vai ser necessária, tá, gente? Não achem que vai ser piece of cake, que vai ser mole, não será. Então, a adaptação e as decisões de como se adaptar dentro dos modelos é super importante. E por fim, se você chegou no seu futuro, aqui pelo menos é o meu, tá, gente? Eu questiono o que eu faço. Pode servir para você, como não pode, mas, de novo, cada um vai cunhar o seu próprio DNA, cada um vai caminhar a sua etapa, step by step. Mas, quando olha nesse contexto, eu pelo menos faço questionamento junto com meus times. Cara, eu tenho uma plataforma que ela é poderosa, que a gente tem ali uma integração democratizada, com muito auto-service, que eu posso criar diversos caminhos. Se a resposta for sim, eu volto lá para a base de entendimento e começo de novo. Se a resposta for não, idem, eu faço a mesma coisa. Ou seja, o que quer dizer isso, galera? Ela não tem fim. Então, quando você achar que, porra, né, o meu questionamento, cheguei, né, sou, puta, não acabou. Volta lá para o primeiro passo, traz essa conscientização novamente, busca o seu entendimento, reconheça onde você está novamente, crie novos planos de ações, atue novamente, ganhe mais conhecimento. Se tiver que se adaptar, beleza, passei por isso já. Cara, evolui bastante. Acho que isso aqui é o ciclo virtuoso que nunca tem fim. Por quê? No processo de digitalização, no processo de transformação, é um processo que não tem fim. Por quê? Novos problemas vão aparecer, a tecnologia vai evoluir, as demandas de negócio elas vão continuar a existir, e no final do dia é sobre como a gente se posiciona. E aqui eu poderia falar, a gente precisa se motivar, mas não é sobre motivação, gente. Eu acho que aqui pelo menos eu entendo assim, eu acho que é disciplina para dar esse próximo passo e a gente repetir de forma constante, treinar, porque no final do dia a gente treinei, evoluir. Entendam que vai ter muita frustração aqui, pessoal. Vai ter muita frustração. Não pense que vai ser tudo bonito, lindo, maravilhoso. De novo, não existe perfeição. E é como a gente também encara as frustrações. Como é que eu encaro a frustração de hoje? Como é que eu acordo amanhã? Como é que eu venho trabalhar com o aprendizado daquela frustração? Eu coloco ações para isso, venho mais conhecimento, porque eu me adapto e vou modelando meu futuro. A caneta da história está na nossa mão, está na sua mão, está na minha. Não deixe que outros escrevam, escreva você, sabe? E é sobre como a gente encara tudo isso. Então, disciplina
estar muito preparado para as frustrações que potencialmente vão ocorrer e como a gente lida com ela e como é que a gente evolui com ela, tá? Pessoal, ó, chegando aqui próximo do final, eu queria fazer mais um call to action para vocês também, que sigam a Zup nas redes sociais. Então, tá aqui um pouco aqui da nossa empresa. E aqueles que não conhecem a Zup, entrem nos nossos canais, nos procurem. A gente tem o melhor prazer ali em recebê-los, ter as discussões.